Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com Carla Cardoso Benedetti, que é fisioterapeuta de formação, e também com o Pedro Benedetti, que é um vendedor técnico. Eles são donos da empresa Fazenda Cardoso Benedetti, que faz coxinha artesanal. Essa empresa é um food truck. Olá, Carla. Olá, Pedro. Oiê. Tudo bom, Marta? Tudo em ordem. Antes da gente falar das coxinhas, da vida de vocês, explica para o pessoal o que é um food truck. O food truck, ele é, na verdade, aí a gente fala que é como um restaurante sobre rodas. Ele pode ser tanto caracterizado aí como um trailer, pode ser carrinhos, gourmet, né? E no caso nosso hoje é um caminhão mesmo, atualmente é um caminhão. Começou como um trailer, 2 por 1,60. A gente rodou com ele aí 1 ano e 2 meses mais ou menos, e aí a gente migrou agora com um caminhão que já tem total autonomia, não precisa de um carro para puxar ele, né? Mas, resumindo, é um empreendimento, né? Um restaurante sobre rodas. Conta um pouco essa história de vocês decidirem sair dos seus empregos para poder formar essa empresa, essa nova empresa, que é um food truck. A gente sempre teve, né, o sonho assim, de ser empreendedor, mas a gente ainda não sabia para que lado a gente ia. E na pandemia, primeiro eu fiquei sem nenhuma forma de renda e com criança pequena em casa, enfim, tudo ficou muito difícil, né? E a coxinha é uma receita de família, é uma receita da minha sogra, e a gente fez um dia brincando aqui em casa, nós dois e as crianças. E eu postei no meu Instagram e bombou, e o pessoal começou a perguntar das coxinhas, enfim, e começamos a pensar na ideia de uma forma de renda extra para substituir a minha renda que não estava tendo naquele momento. Então, a gente começou a fazer mesmo como uma renda extra para suprir a falta do meu salário, e aos poucos isso foi crescendo e foi aumentando a encomenda, tomou uma proporção que já não tinha mais o porquê manter os 2 empregos. Primeiro, no meu caso, o Pedro estava de home office, mas assim, a gente sempre teve essa vontade, né, de ter o nosso próprio negócio. Surgiu como uma oportunidade, e eu até o final do ano passado, né, eu continuei com os 2 trabalhos, conjunto, 50% um, 50% o outro, e no final do ano a gente tomou essa decisão, os 2, de entrar de cabeça, e agora acho que o Pedro conta um pouco o lado dele também. Dos 2, acho que tinha mais essa vontade. A Carla, ela meio que entrou também, comprou a ideia, né, entrou junto, né, mas eu sempre fui meio teimoso com esse assunto, né. Tudo foi acontecendo um dia após o outro, né, foi muito natural, né, só foi 3 pilares, né, para que tudo tomasse essa proporção, né. Um é que começamos numa hora que, até uma dica para todos que querem empreender, comecem fazendo alguma coisa antes, quando você tem uma garantia, um emprego garantido, um CLT, isso te ajuda a você não ter tanto desespero e tanta necessidade de vender já para fazer a recompra ou para pagar qualquer boleto, então tudo roda mais natural, né? Então você fica com a cabeça mais tranquila, você consegue pensar melhor. A gente gravava no início muitos vídeos nossos, né, com as crianças, a gente comendo as coxinhas, até porque no início ninguém sabia que a gente fazia coxinha. A gente fazia as coxinhas, vendia só congelada, e como a gente ia atiçar as pessoas, o cliente, vendendo uma coisa que é congelada, então a gente mesmo fritava isso em casa, então isso a gente já acabava passando a tranquilidade, puta, olha, eles estão fritando em casa, no fogão deles, numa panela normal, o óleo, e tá dando certo, não é uma fritadeira que está sendo frita como é que a gente faz hoje no trailer, né? Então, desde o início, a gente sempre focou nisso aí e o negócio foi acontecendo, e como era muito natural, a gente sempre gostou, e até hoje, aquele ditado, faça o que você gosta e você nunca vai precisar trabalhar, né? A gente trabalha aí, eu acho que 16, 18 horas por dia, né? Bem puxado, só que a gente, é o cansaço físico, você deitou, tá novo no outro dia, né? O que importa é você estar feliz com o que você tá fazendo.
ao longo dos 2 anos aí, a gente foi conhecendo muitas pessoas também do ramo, conversando com pessoas que estão no segmento também de gastronomia, né, estudando bastante, escutando podcast, vídeos, YouTube. A gente foi comprando alguns cursos para entender um pouco melhor como que é essa parte de gestão. Com relação ao food truck, a gente quis voltar um pouco do que era no passado, né? Que hoje não é muito comum você ver tanto trailer ou food trucks rodando na rua, é mais em festivais mesmo, né? Ou as pessoas que já trabalham em pontos fixos. Então a gente quis voltar, que era no passado, né? Na Ásia, a comida de rua é muito forte lá, então a gente quis migrar para isso, em vez de alugar um imóvel, e tentou ir ao contrário. Vamos comprar um trailer, que sempre foi um sonho meu, né? Ter um trailer amarelo. Nós foi um trailer amarelo, e aí a gente criou a nossa identidade. Ao início a gente fez alguns eventos, né? Depois, logo, fim de 2020, início de 2021, que no fim de 2020 deu-se uma afrouxada no protocolo, então, assim, os bares e restaurantes começaram a abrir, então a gente começou a ir para algumas cervejarias, então a gente ia para o trailer, passou a vender também as coxinhas que a gente antes só vendia congelada, vender frita, foi dando certo. Em começo de janeiro, na hora que teve o decreto para fechar tudo, a gente pegou e decidiu, vamos parar num ponto fixo. E a gente escolheu um bairro que a gente tinha financiado um terreno, né, numa área comercial aqui, que só tinha o terreno. Então a gente começou a parar lá o trailer. É um bairro que está em crescimento aí. No início as pessoas falavam, mas vem alguém aqui, não tem movimento, não tem passagem de ninguém. E assim, clientes que já compravam congelado começaram a ir para prestigiar comer as coxinhas fritas e foram indicando. O boca a boca funciona muito bem até hoje, né? E vai fazer aí 2 anos que a gente está com as coxinhas e 1 ano e meio com o trailer, né? E quanto ao meu emprego, foi aí igual o mesmo caso da Cá, né? Foram 2 anos aí a gente tocando em paralelo os dois. Eu já vim me preparando desde abril de 2021, né? Porque não é uma decisão fácil. Você abrir mão de emprego numa multinacional, onde você tem seu salário fixo, você tem o carro da empresa, né? Plano de saúde, todos os benefícios, ticket de alimentação. Mas, assim, é uma escolha que você tem que ter, você tem que se preparar. Então, desde abril de 2021, a gente foi se preparando. E em dezembro de 2021 mesmo, eu tomei essa decisão. E desde lá, a gente está aí feliz aí, vendo um dia de cada vez, sempre crescendo, conhecendo gente nova, gente bacana. A gente tem muitas ideias, muitos planos na cabeça aí. Vocês disseram que saíram do trailer e agora vocês estão com um caminhão. Como é esse caminhão? O caminhão, na verdade, ele é um caminhão Agrale 85, né, que já estava preparado com um baú já para atendimento, balcão para lancheiro, né? Revestido já com alumínio inox por dentro, coifas, né? E dentro a gente tem tudo, né? Bancada, freezer, pia para lavar as mãos, né? Uma pia de asepsia. Então tem fritadeira, tem estufa. Ali é nosso show, né? Seria nosso estoque, tá tudo lá hoje, tanto para as coxinhas e até para bebidas, né? Hoje o preparo ainda é feito, a gente tem um cômodo em casa, né? A gente mora na chácara, entra trigo, sai coxinha, né? E no caminhão entra coxinha congelada e sai coxinha frita, né? O caminhão, ele tem toda a independência, né? Ele é 100% autônomo, então a gente não precisa mais nenhum carro rebocando, né? Então ele tem mais espaço que o trailer, né? Consegue se colocar mais equipamentos, mais bancadas, trabalhar em mais pessoas dentro também, né? Vocês fritam as coxinhas lá no caminhão adaptado e vocês também, né, nesse momento, vendem as coxinhas congeladas? Sim, a gente tem até um lema com a gente, que como os congelados ajudaram a gente a estar lá hoje com o caminhão, né? A gente é muito grato a todo mundo que prestigiou a gente no início, né? A gente ia seguir com isso e uma das coisas que a gente não quer tirar seria o congelado, né? Não é justo a gente começar com o congelado e a hora que a gente conseguiu comprar o trailer, abandonar isso e vender só frito, né? Então a gente acaba tendo um mix de produtos, né? Então a gente tem a venda de congelada, pessoa física, venda de congelada para pessoa jurídica, que seria os bares e restaurantes também colocam no seu cardápio, né? E também a frita ali na hora. Então, vão pessoas ali para buscar um congelado ou vai buscar porções de coxinha, vai a pessoa que quiser comer uma coxinha de frango ali, a gente vai vender só uma coxinha, o atendimento é o mesmo, né? Sendo congelado, sendo frito, sendo uma ou sendo 30 coxinhas, né? Acho que só a gente que faz isso, né? Você ter uma opção de vender frito e vender congelado hoje, né? Se eu chegar lá já tem pronta para comer ou eu tenho que esperar vocês fritarem? Normalmente a gente prefere fritar na hora. A gente sabe, assim, tem os horários de pico, né, que a gente já estipula mais ou menos. A gente já sabe os sabores que saem mais do recheio, então a gente sempre deixa ali 1 ou 2 ali meio no jeito, mas a gente prefere fazer na hora que a qualidade é padrão de porção aí, a gente garante isso aí, né? Fazer ela na hora que é muito melhor, né?
Quem aprendeu a fazer coxinha primeiro? Pedro, é ele que faz. Eu até brinco com ele que eu sou assistente, eu deixo tudo preparado, mas quem põe a mão na massa é o Pedro. Mas quem leva a fama é a Carla, né? Quem leva a fama sou eu. Todo mundo fala Acho que a coxinha é da Carla. Eu não corrijo, não. Você já sabia fazer coxinha ou você aprendeu? Como a receita é da mãe dele... Eu sempre ajudei minha mãe a fazer, né? Então, como é uma receita caseira, então, assim, tem muito valor afetivo, né? Então, assim, eu lembro desde o cheiro a hora que tá batendo a massa. Eu sempre ajudei ela, desde criança, quando ela fazia coxinha, a amassar, misturar. Então, lógico que roubava um pedacinho ali para comer na hora, mas sempre ajudei ela no preparo, né? E foi fácil. A gente sempre fez a mesma receita, a gente fazia na casa da minha avó, né? Então, a gente se reunia lá, a minha mãe, meus irmãos, os primos, tio, todo mundo ajudava, né? Fazia massa, outro ia fazendo recheio e todo mundo ajudava. No final, todo mundo fritava, comia, mas não sobrava e nunca congelou, né? A gente teve que adaptar formato, peso, medida. Então, assim, a gente padronizou todos os recheios. Tudo é pesado, desde a quantidade da cebola, a quantidade de sal, a gente pesou tudo. Então, sempre que você comer, é o mesmo recheio, é a mesma quantidade de recheio. Nesse sentido, a gente padronizou tudo. Eu já tentei fazer coxinha e já ficou parecido com uma coxinha, porque é difícil dar aquela forma. Vocês tiveram essa dificuldade de aprender a dar forma certinha na coxinha? Sim, no começo elas saíam bem esquisitinha. 3 anos atrás, quando a gente já fazia lá, eles ficavam tirando sarro de mim, que eu já ficava pesando a massa, queria padronizar e ninguém entendia nada e tal. E nem eu não sabia o que ia acontecer e que muito menos que a gente ia viver um dia de coxinha, né? Quando a gente começou lá, eu já gostava de ter um padrão, porque eu fazia de um jeito, a minha mãe fazia de outro, minha tia de outro, e não tinha padrão, né? Então eu sempre tive o toque de ser padronizado, de tudo ter peso e medida, né? Sempre fui detalhista e no início da pandemia todo mundo estava vendendo tudo, né? Todo mundo começou a fazer pão caseiro, confeitaria, doce, geladinho, açaí, tudo que você imaginava tinha. E quando a gente realmente viu que depois da primeira semana ali que realmente o pessoal estava pedindo e ajudando a gente, marcando a gente no Instagram, tudo aí a gente foi cair a ficha. Quando a gente se tocou que tinha virado um produto, já falou, não, vamos então padronizar. Para mim foi fácil, né? Porque como eu do início já vinha padronizando, então a gente foi ali acertando o quanto ia de massa, quanto que ia de recheio. Lógico que foi aprimorando ali na parte do fechamento ali da coxinha, para ela ficar aquele formato, né? Sempre padronizada, né? As pessoas ainda acham que é máquina. Não, é tudo na mão, né? Mas no começo cada uma saía de um jeito, saía no mesmo peso, mesma medida, mas formatos diferentes. Agora a mão já faz sozinha, já. Por que vocês dizem que a coxinha que vocês fazem é artesanal? Qual é a diferença do artesanal para outro tipo de coxinha? O primeiro motivo, né? Tudo feito à mão. A gente tem uma masseira, né? Porque à medida que foi aumentando a proporção de massa, né? Pra gente bater, antes eu fazia tudo numa panela de alumínio batido, num fogão, fazia com uma colher de pau, entendeu? E isso foi aumentando, foi tomando outra proporção, passou de 1 quilo, passou para 1,2 kg, depois de 1,2 kg para 1,5 kg. Depois disso aí já começou a ficar muito difícil para fazer isso na mão. Aí a gente foi atrás de uma maceira, né? Que é uma maceira planetária. Então ela tem uma panela que é abraçada ali na estrutura dela, ela ferve ali a água, né? E depois você vai inserir o trigo ali, a farinha de trigo, e ela tem o batedor, né? Então ela deixa a massa bem misturada e ela dá o ponto. Só que toda a parte para fabricação, a produção ali, é tudo na mão. Os industrializados hoje, muitas pessoas acabam partindo hoje para a máquina de salgado, né? Que tem uma produção aí de 1.000 a 4.000 salgados por hora, né? E o nosso não, é feito uma por uma, né? Tem bastante fornecedor que oferece o recheio já semi-pronto, né? Tipo, eu vendo o franguinho já desfiadinho aqui no pacotinho embalado a vácuo. Mas a gente ainda prefere pegar mesmo o frango no açougue e temperar ele do nosso jeito desde o começo, desfiar ele do nosso jeito. Então, isso a gente também não muda. Toda a preparação do recheio é feita por nós também na mão, né? O preparo é todo nosso. Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com Carla Cardoso Benedetti e Pedro Benedetti. Eles são proprietários da empresa Fazenda Cardoso Benedetti, que faz coxinha artesanal. Carla e Pedro, qual a diferença entre uma coxinha industrializada e uma coxinha artesanal que vocês dizem que fazem?
A coxinha industrializada hoje, Marta, ela, fora aí toda a parte de insumos, boa parte, tanto artesanal quanto industrializado usa, né, que a base sempre vai ser a farinha de trigo, né, água, só que na industrializada ela acaba usando, tem ingredientes que acaba usando para acelerar o processo, no caso, fécula de batata, tem fornecedores em representações aí que já fornecem frango já desfiado e congelado, mesmo a carne moída, né? Então, vários insumos, recheios já tudo fracionado, porcionado, pronto. No caso nosso, a gente faz isso tudo, lógico, com a mesma farinha de trigo também, que é a base, mas no caso da batata nossa, a gente cozinha essa batata, depois amolece, vira um purê para misturar, para dar liga. Então a gente acrescenta, então ali é sal e o cheiro verde, né? E depois a gente faz tudo isso aí na mão. E no industrializado, isso aí é tudo feito depois, como tem uma autoprodução, é feito isso em máquina também, né? Então a própria máquina já molda o salgado, a gente molda isso tudo na mão. Então vocês fazem a coxinha uma a uma? Uma a uma. Uma a uma. Vocês já cronometraram quanto tempo vocês levam para enrolar uma coxinha para deixar ela prontinha, montadinha? Já sim. Hoje a gente faz uma média de 170 coxinhas por dia e desde fazer a massa e até a última coxinha ficar pronta, leva em torno de 4 horas. Para modelar mesmo em si, umas 2 horas mais ou menos. Depende muito do recheio. Se é um recheio mais complexo, se vai catupiry que nem a de alho poró, por exemplo. É catupiry, o alho poró e o peito de peru. Então, são 3 recheios que a gente tem que colocar dentro da coxinha. Então, essa é uma coxinha que a gente demora um pouco mais para modelar. A coxinha de doce de leite, por exemplo. O doce de leite ele é mais cremoso. Então, a gente também demora um pouco mais para modelar porque ele é molinho, um recheio bem molinho. Mas a de frango, a de carne, um único recheio e um recheio seco, aí rapidinho a gente monta. É bem rápido. 1 a 3 minutos, dependendo do recheio. A receita é da sua mãe, né, Pedro? Sim. Uma receita de família. Vocês já dividiram essa receita com alguém? Ou ela não é segredo de família, segredo do meu negócio? A gente nunca dividiu com ninguém, não. É segredo. É o segredinho nosso, é o tchan, né? O tchan da nossa coxinha é a massa. Realmente a massa é o diferencial nosso. Essa receita vocês não passam para ninguém por enquanto? Por enquanto, não. Vocês mencionaram aí uma coxinha de doce de leite, é isso mesmo que eu ouvi? É isso mesmo, a gente monta uma coxinha com a massa da coxinha mesmo. A gente adaptou ela um pouquinho também, a gente faz de doce de leite e de chocolate. Comparando com a massa salgada, a gente não tempera com o cheiro verde, mas é a mesma massa. A gente só não finaliza com o cheiro verde. Aí a gente modela, recheadinha já. Daí a gente não empana também na farinha de rosca. Ela fica os churros já com recheinho dentro. Depois que a gente frita ela, assim mesmo, a de chocolate a gente passa no açúcar com chocolate, 100%, e a de doce de leite no açúcar com canela. E as duas são referência, elas são uma das mais fortes que a gente tem, as coxinhas doces. Quando vocês ofertaram isso, coxinha doce, como é que foi a aceitação do público? Sim, acho que a gente está sempre quebrando paradigma, inventando, né? E assim, é meio que natural. De doce de leite foi por conta do churros. A gente tentou aí replicar o que é o churros. Na verdade, é uma massa salgada, com doce dentro e empanado no açúcar com canela, né? Não foi fácil. Mais uma vez, o boca a boca é muito forte. Então, as pessoas têm que ver as outras comentando, ou indicando, ou até ver alguém comendo, que a primeiro momento eles assustam. Uma coxinha doce, como que é, né? Base, a massa é a mesma, né? Salgada, quebra aí um pouco doce, é uma explosão de sabor, né? A única diferença é que ela não vai ter o cheiro verde e não tem o empanamento na farinha de rosca, né? Quantos sabores vocês fazem? Então, a gente tem frango, carne, frango e catupiry, cupim, peito de peru com alho poró e catupiry, calabresa, alho poró e catupiry, antepasto de berinjela, mussarela, tem a portuguesa, né? A portuguesa foi uma invenção da Carla. A portuguesa, ela leva presunto, queijo, ovo, cebola roxa e orégano. E depois, nas coxinhas doces, a gente tem a de doce de leite e a coxinha de chocolate. E aí a gente tem um outro produto também que a gente chama ela de coxa creme, né? Que aí o pessoal mais antigo, aí o pessoal que viaja bastante ou vai para postos de beira de estrada aí, né? Ou o pessoal mais antigo, essa coxinha de botequim, de boteco mesmo, que é aquela coxa do frango, né? Foi onde tudo começou, né? Que é a coxa do frango que a gente cozinha ela na panela, né? Com molho caseiro, fica igual um frango na panela, né? Deixa ela de um dia para o outro ali naquele molho e depois encapa isso com a massa da coxinha e empana na farinha panko, né? Vira aí uma coxona, né? Coxa creme.
Vocês mencionaram o sabor de antepasto de berinjela. Essa coxinha pode ser considerada vegetariana ou não? Sim, ela é uma coxinha vegana, na verdade. Ela não leva nenhum traço, nada de origem animal. A nossa massa é feita à base de água e o antepasto de berinjela a gente faz curtido no azeite e a gente empana ela com água. Então, essa é uma coxinha vegana. Mas, por incrível que pareça, o público que acaba consumindo ela é um público carnívoro mesmo, que gosta, ama antepasto de berinjela, caponata, né? Acompanha aí, ela é berinjela, pimentão amarelo, pimentão vermelho, cebola, azeitona, e a gente assa isso no forno, né? E depois transforma em coxinha, né? Eu já estou com vontade de comer coxinha, e essa de berinjela aí. Então, como é que eu faço para comprar essas coxinhas? Onde é que vocês estão estabelecidos que eu possa ir lá comprar essas coxinhas? Vocês entregam, se alguém pedir? Tem telefone? Diz aí, como é que nós fazemos para comer a coxinha da Fazenda Cardoso Benedetti? Hoje a gente fica com o nosso food truck na Avenida Laércio Andia, no número 883, no Jardim Firenze. É na avenida principal mesmo, próximo à Câmara Municipal de Santa Bárbara. A gente fica de terça a sábado, a partir das 5 horas. Tem o meu WhatsApp para contato, é 99257-8653. E eu faço entrega assim, combina. Às vezes eu não consigo fazer entrega na hora, a gente ainda não tem motoboy, mas já está no estudo. Mas entrega combinada eu mesmo faço e a gente consegue atender bem, sim. O nosso Instagram também é outro meio de comunicação forte, que é o @Fazenda Cardoso Benedetti. E a entrega ela não precisa ser no horário do food truck, tá? Eu faço entrega programada em outros horários também, principalmente de congelados. Vocês aceitam encomendas para festa também? Então, se for no mesmo tamanho que a gente já costuma fazer, a gente aceita sim. Tem bastante gente que já procura a gente e a gente combina uns dias antes, tudo certo. Porém, hoje a gente não consegue mudar o tamanho, porque como a gente faz tudo na mão, então a gente não consegue ter esse desvio na produção para fazer tamanhos diferentes. Eu agradeço a Carla Cardoso Benedetti e ao Pedro Benedetti, que são donos da empresa Fazenda Cardoso Benedetti, que faz coxinha artesanal. Obrigada, Carla. Obrigada, Pedro, por bater um papo aqui conosco no Multidom. Marta, a gente que agradece a oportunidade, tá? A gente passar um pouco aí da nossa história, né? Vamos deixar o recado aí, né? Para quem quiser procurar a gente aí, né? E a mensagem, eu acho que final aí, deixar para que ninguém nunca desanime ou desista do seu sonho, né? Talvez você tenha que dar um passo para trás, 2 passos para trás, para depois tomar impulso e seguir com o seu sonho. Então, não desista, tenha constância, né? Não acredite no seu sonho, tenha constância e resiliência. Marta, muito obrigada, viu, pela oportunidade, obrigada pela entrevista, foi muito legal e espero que o pessoal vai lá aproveitar também, conhecer a gente, conhecer um pouco da nossa história e que a gente sirva de inspiração para quem está começando também e que a gente fica à disposição, se alguém quiser conversar, tirar dúvida e o que a gente puder ajudar, a gente está à disposição. Você sabia que a coxinha, o salgadinho tão popular no Brasil, pode ter origem francesa? A primeira referência à coxinha aparece no livro do chefe francês Marie-Antoine Carême, conhecido como Rei dos Chefes e Chefe dos Reis. Essa publicação é de 1844 e fala do croquette de poulet, um croquete de frango moldado em forma de pera. O salgado se tornou conhecido também em Portugal, até atravessar o oceano e atracar em terras brasileiras. Aqui, a coxinha se popularizou e o nome croquete de frango caiu em desuso. Alguns historiadores da gastronomia datam a popularização do quitute no Brasil no começo do século passado, quando a coxinha era vendida nas proximidades de fábricas paulistas, para que operários consumissem no almoço ou quando saíssem do trabalho. Ela se torna uma opção de maior custo-benefício que a comercialização de coxas e sobrecoxas de galinha, pois a coxinha tem durabilidade maior e custo menor, podendo ser armazenada por mais tempo e vendida por preço mais acessível. E aí, que tal uma coxinha agora? Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo?
Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.